E a pandemia deve ter tirado o sono de muita gente. Confira a entrevista de Giovanna Bubniak com um especialista no assunto. E lá se vão mais de 6 meses desde que a pandemia de Covid-19 chegou ao Brasil. Nesse período de quarentena, muitas famílias passaram a ficar mais tempo juntas e alguns efeitos colaterais dessa convivência mais intensa começaram a surgir, como os distúrbios do sono. Eu converso hoje com o Dr. Geraldo Lorenzi Filho, ele que é médico pneumologista, especialista em medicina do sono, também diretor do Laboratório do Sono, do INCOR, diretor científico da Biologix, também colunista da Veja. Bom dia, doutor Geraldo. E aí? Um futuro ainda incerto, mais de 6 meses de pandemia, essa mudança brusca tirou o sono de muitas pessoas? Dá para comprovar isso? Bom dia, Giovana. Bom dia, ouvintes da Jovem Pan. Para mim é um prazer enorme estar falando um pouco sobre sono nessa pandemia. Pois é, nós já temos 6 meses de pandemia. É incrível, né? Quarentena era 15 dias, agora depois 40 e nós temos 6 meses. O sono das pessoas foi afetado de forma muito desigual. A gente sabe que, por exemplo, entre os jovens, houve uma tendência que não estão, os jovens assim, estão estudando em casa e que não estão indo para a escola, eles têm uma tendência a dormir mais tarde e acordar mais tarde. A boa notícia é que a tendência é dormir um pouco mais, e isso é bom porque a gente sabe que os jovens dormem muito pouco, menos do que eles deveriam. Então sempre tem um lado positivo. Agora, a pandemia também afetou outras pessoas de uma forma negativa, porque se você não tem horário para acordar, muita gente começa a trocar o dia pela noite. E isso é muito ruim, porque isso é um convite para problemas. Problema de insônia, depressão, ansiedade. Tem muita gente que, obviamente, não está bem, porque perdeu o emprego, o risco de perder o emprego, perderam amigos que ficaram doentes, ou o medo de você ficar doente. Então tem 1001 motivos para a gente, perdemos as nossas rotinas, e aí à noite você fica na televisão até mais tarde, no celular, no computador, de manhã não tem horário para acordar, e tudo isso é um problema. Então a insônia, dificuldade para iniciar ou manter o sono, ou trocar o dia pela noite, é um problema, um fator de risco para a depressão, que infelizmente tem acontecido em um número maior de pessoas. O ronco geralmente do marido incomoda muito as mulheres. O que causa o ronco? Tem cura ou solução para isso? O ronco é um problema super comum, né? Incomoda quem está do lado. O ronco, na realidade, ele é decorrente da vibração da musculatura da garganta, da faringe, né? Quando você está dormindo, porque existe uma obstrução parcial da garganta, então quando o ar passa, ele obstrui. E dica simples que as mulheres sabem é dormir de lado, não beber álcool à noite, mas ele pode ser indicativo de um problema mais sério, que é a apneia. Aí realmente a respiração para e aí a pessoa volta com um ronco alto, que a gente chama de ressuscitativo. E nesses casos, muitas vezes precisa de ajuda, porque você pode ter apneia do sono, precisa investigar isso. A apneia são as paradas da respiração, que podem levar a cansaço, sonolência, inclusive doença cardiovascular. Então, precisamos ficar atentos se alguém falar que você está roncando alto. Doutor Geraldo, o senhor afirma que uma investigação médica sobre os distúrbios do sono pode ser dividida em sintomas e sinais. O senhor pode explicar melhor isso? Uma coisa que aconteceu e não foi infrequente foram as pessoas ganharem peso. Parece que agora estão tentando perder o pezinho a mais que ganharam na pandemia. Ficaram muito tempo dentro de casa, não podia ir para academia, não podia ir para parque, tinha mais tempo para comer, e obviamente então uma tendência a engordar. E a gente sabe que a deposição de gordura é um grande fator de risco para a apneia do sono. A deposição de gordura na garganta contribui para o fechamento da garganta. E isso é um problema sério, porque a apneia do sono, né? A pessoa vai dormir, relaxa a musculatura, ela fecha, e aí você dorme, mas não consegue dormir direito, incomoda quem está do lado. Então, ficar muito atento. Se você estiver roncando alto, tentar perder peso, dormir de lado,
e se for um quadro mais sério, você vai precisar procurar ajuda médica. E que dicas o senhor daria para uma noite tranquila de sono? As principais dicas para um sono tranquilo são ter um dia equilibrado. Você tem que ter o horário para acordar, horário para dormir. 1 hora antes de dormir, você fugir aí do celular, das mídias sociais, manter uma rotina, fazer exercício físico, se expor à luz solar, sair de casa, cuidado com a alimentação, cuidado com a cafeína, que pode te excitar e dificultar o sono. Então, a gente tem que respeitar o sono, isso é super importante. Nós conversamos com o Dr. Geraldo Lorenzi Filho, que é médico pneumologista, especialista em medicina do sono, é também diretor do Laboratório do Sono do INCOR, diretor científico da Biologix e colunista da Veja. Muito obrigada e um bom dia.